Olá, doutores, doutoras, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Direito do Trabalho 2, com um tema específico voltado para o sindicato. Então, nós vimos na aula passada que sindicato no Brasil hoje é pessoa jurídica de direito privado e exerce a função de defender os interesses coletivos dos membros da categoria que representa. Nós vimos também que o sindicato ele é criado pelos próprios interessados, por meio de quê? De um registro no órgão competente, que é no Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas, bem como também o seu registro no Ministério do Trabalho e Emprego, mas isto não é para dar autonomia ao sindicato, muito pelo contrário, é para que haja uma fiscalização se ele realmente pertence ou ele pertence a uma determinada base territorial e se não existe outro sindicato dentro da mesma base territorial, ok? Então, vimos que o sindicato nem através de lei ordinária poderá limitar, o seu poder, porque ele é assegurado em nível constitucional. Ok? A autonomia do sindicato, ela não pode ser alterada ou limitada, nem mesmo por leis ordinárias. Ok? Então vamos dar continuidade. Existe uma base sociológica do grupo. Veja só, o sindicato é o órgão de representação de um grupo social constituído de trabalhadores. Então, quem é que cria o sindicato? Veja, essa base sociológica é a própria categoria. Representação de um grupo social constituído por trabalhadores. As entidades sindicais patronais representam um grupo econômico, porque nós temos o grupo econômico, que é representado pelos empregadores, que é aquele que detém o poder, aquele que tem, eu diria, a capacidade de gerir o teu negócio, é aquele que assume o risco, então, que é o empregador. Tá? A árvore sindical bifurca-se em dois ramos, que é o integrado pelos trabalhadores e o constituído de empregadores. O integrado pelos trabalhadores e o constituído de empregadores. Então, a base econômica, trabalhador, base econômica, trabalha empregadores e dos trabalhadores. Sindicato dos trabalhadores e o sindicato da base econômica, que é o mesmo de sindicato dos empregadores. Agora, qual é a base sociológica sobre o qual o sindicato se ajusta? Qual a melhor forma que ele se adequa? Nós já vimos que o sindicato ele tem a sua autonomia, que foi dado a ele até mesmo através das convenções, através da OIT, nós vamos tratar ainda há pouco, e que esse sindicato, embora ele tenha a sua autonomia, há pensadores que não comungam com essa ideia, que o sindicato ele possui a sua autonomia em determinados momentos, existe alguém que não concorda com isso, e a base sociológica sobre a qual o sindicato se ajusta, os doutrinadores eles não são unânimes, eles não coadunam com o mesmo pensamento. E nós vamos ver daqui para frente, olha aqui. Essa base sociológica, os sindicatos eles se subdividem. Nós temos sindicatos por profissão, nós temos sindicato por empresas e temos também o sindicato de categorias econômicas. Veja, os sindicatos por profissão são as organizações que reúnem todos os que militam em determinada atividade profissional, independente da empresa em que trabalhem. Assim, todos os motoristas se reúnem no sindicato, os engenheiros no seu sindicato. Então, o que é sindicato por profissão? É aquele sindicato dentro de uma empresa, tem
pessoas que atuam em diversas áreas dentro da mesma empresa, porque às vezes a empresa ela tem diversos ramos de atividade, mas o sindicato ele é tido pela profissão. Olha só, o sindicato dos motoristas de uma empresa, os sindicatos dos engenheiros. Agora, mesmo fora da empresa, outros também irão participar. Empresa A tem o seu motorista, a empresa B também tem motorista, e aí o que acontece? É um sindicato só para a categoria. Existem os engenheiros, então é um sindicato só também para os engenheiros, que é o sindicato por profissão. A forma como os sindicatos se reúnem e esses profissionais, eles se agrupam, eles se reúnem através de uma atividade e independe da empresa, tá? Não quer dizer que porque eles pertencem ou eles atuam ou eles trabalham dentro da mesma empresa, mas com atividades diferenciadas, que eles irão pertencer ao mesmo sindicato. Não, muito pelo contrário. Eles vão pertencer a um sindicato diferenciado. Cada um vai ter o seu sindicato. Como nós vimos, sindicato dos engenheiros, sindicato dos motoristas, ok? No Brasil, há sindicatos por profissão, que são conhecidos como sindicatos de categorias diferenciadas. É aquela empresa onde tem diversas atividades, como eu acabei de falar no slide anterior, e essas pessoas possuem atividades diferentes, tá? Então, cada um vai fazer parte do seu sindicato, mesmo pertencendo à mesma empresa, ok? Não é pelo fato de pertencerem à mesma empresa que vão pertencer ao mesmo sindicato, não, tá? Então, no Brasil há sindicatos por profissão. O segundo critério é o do sindicato por empresa. Caso em que sindicato representa todos os que trabalham numa empresa, independentemente da profissão que nela exerçam. Então, tem uma empresa, isso não é adotado no Brasil, o sindicato por empresa não é adotado no Brasil. Por quê? Porque existe uma empresa e todos os funcionários, todos os colaboradores irão pertencer, tá, ao mesmo sindicato, independente da categoria e diferentemente do que nós vimos no critério, tá? O primeiro critério, que é sindicato por profissão, que lá cada um tem o seu sindicato, mesmo pertencendo à mesma empresa, e esse sindicato aqui por empresa, eles exercem funções diferenciadas, tá? E são representadas pelo mesmo sindicato. No Brasil, o sindicalismo é por categorias econômicas profissionais, como regra, admitidos sindicatos profissionais com exceção. Então, nós já vimos, como eu falei anteriormente, o Brasil, o sindicalismo, ele é por categoria econômica, tá? Você trabalha na mesma empresa, mas o que acontece? A categoria, a função que você exerce, ela é um tanto quanto diferenciada. Os sindicatos, eles serão diferenciados, tá? Porque aqui nós temos aquela bifurcação. A categoria econômica, que é empregado, a bifurcação, e a categoria que representa, a econômica representa os trabalhadores ou os empregadores, e em contrapartida nós temos a categoria dos trabalhadores, tá? Não são previstos pela lei sindicatos por empresa no Brasil, tá? Não são previstos. Mas existem países que adotam, tá, esse tipo de sindicato, que eles têm e aceitam. Diferentemente do Brasil, que não aceitam ou não está previsto em lei sindicatos por empresa. Há diversos outros critérios como base nos quais a organização sindical é constituída. Como nós já vimos, a base territorial,
serve de indicador para dividir a jurisdição dos sindicatos, entendidos como tal a esfera geográfica em que exercerá a sua representação. Então, o sindicato de uma determinada categoria, ele tem também o seu limite de área, tá? Ele não vai representar, não é porque existe o sindicato dos comerciários daqui da Bahia, é diferente do sindicato dos comerciários, tá? Do estado de São Paulo. Porque ele vai pertencer, porque não pertence aqui à mesma base territorial. Embora sejam a mesma categoria econômica, que é dos comerciários. Aqui, como a categoria dos comerciários, nós somos representados pelos sindicatos desta mesma base, tá? E outra, qual é a base mínima para que se crie um sindicato? A base territorial mínima, ou mínima não seria, o mínima seria o município, não podendo haver uma base inferior ao município. Ó, há sindicatos municipais, estaduais, intermunicipais e mesmo os nacionais, dependendo dos limites estabelecidos por eles nos respectivos estatutos, nos quais ficam delimitados o seu raio de ação. Então, não é porque existe um sindicato dos comerciários aqui de Santana que vai prevalecer as mesmas normas, tá? Do sindicato dos comerciários de São Paulo. Não, são convenções diferenciadas. E aí, por quê? Porque eles não pertencem à mesma base territorial. Ah, professor, mas se eles se filiassem, se eles se juntassem a nível de sindicatos estaduais, aí sim, porque iria abranger essa mesma base, tá, territorial. Mas se não abranger, até porque fica muito grande, é muito vasto, e é difícil no momento de elaborar as convenções para homologação, até porque cada estado ele tem as suas peculiaridades, tá? Enquanto que aqui é completamente diferente do estado de São Paulo. O comércio aqui, por exemplo, o comércio de Santana, ele é diferenciado. Os interesses daqui não é o mesmo interesse, talvez não seja o mesmo interesse em São Paulo. Então é por isso que eles procuram se delimitar para um espaço menor, para que possa surtir uma certa eficiência, tá, nesta representação, ok? Mas pode ser criado sindicatos tanto a nível municipal, estadual e até intermunicipais, tá? Dependendo do limite que vai estabelecer os respectivos estatutos. Há associações sindicais de grau superior, uma vez que a organização sindical assemelha-se à organização federativa. Olha só. Nesta, como sabemos, há municípios, os estados da federação, municípios, estados e união. Naquele há sindicatos, federações e confederações. Os sindicatos, ele tem a tua base dentro de um território. Acima, eu acredito que seja, depois eu vou dar uma olhadinha até, acima de 100 sindicatos nós temos as federações e elas também se subdividem depois por uma quantidade menor em confederações. Mas veja aqui, os sindicatos, ele vai diferir da federação e da confederação, porque a federação eles são conhecidos como nível superior. Eles são representantes, as federações e as confederações, da categoria econômica, tá, e as pessoas jurídicas. Enquanto o sindicato vai defender o interesse, aqui o sindicato do trabalhador, ele vai defender o interesse do trabalhador. O sindicato das categorias econômicas, ele vai defender os interesses do empregador. Então, a federação e a confederação, eles são tidos como nível superior. E cada uma delas tem uma quantidade de sindicatos. Acima de 100 sindicatos é a federação e abaixo ela é uma confederação.
As duas últimas denominadas associações sindicais de grau superior, de empregados e de empregadores, na simetria em que é disposta a organização sindical. Nessa comparação, essa simetria, essa igualdade, tá? Essa comparação que existe entre os empregados e o empregador, e existe o que? Organizar o sindicato, comparando ou procurando dar uma equidade entre o empregado e o empregador. Então, cada um vai defender o interesse de sua categoria, tá? Então, as federações e as confederações são denominadas associações sindicais de grau superior, tá? E elas vão tratar ou vão buscar defender também os interesses dessas pessoas jurídicas, que é, na maioria, as empresas, os empregadores, ok? Federações são organizações sindicais constituídas por sindicatos. A federação são organizações sindicais constituídas por sindicatos. E confederação são criados por federações, formando assim uma pirâmide sindical de vários níveis de representação. Então, tem o sindicato e nós temos a pirâmide de comparação, que é a confederação, a federação e depois a confederação. Então, o sindicato ele se organiza também dessa forma, ok? Na cúpula da organização sindical, há entidades denominadas centrais ou uniões, que têm a finalidade de articulação de todo o sistema, especialmente em nível político e supracategorial. Há países em que existe apenas uma central sindical, como a FL-CIO, dos Estados Unidos, na América, até 2005. Quando foi criada outra central sindical, que é a Shanghai Chuin, desculpa o inglês, em outros, mais de uma, como no Brasil possui mais de uma central sindical, como a CGT, que é a Central Geral dos Trabalhadores, nós temos a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, e temos também a FS, que é a Força Sindical, entre outras. No Brasil, nós temos mais, independente do que acontece lá fora, aqui no Brasil, o sindicato, eles se organizam, as centrais sindicais, elas se organizam, tá? De forma diferente. Porque cada país, cada sindicato, cada estado tem essa que nós chamamos de autonomia sindical. Então, por isso que se pode criar, tá? Sindicatos com estatutos diferenciados, porque cada sindicato ele vai pertencer a uma determinada base e aí ela vai criar o seu estatuto e a sua forma de regulamentação, ok? Nós temos também os sindicatos verticais e os sindicatos horizontais. Entende-se por sindicato vertical a modalidade de grupamento de sindicatos que atende a um ramo ou um setor da produção, sem discriminação quanto aos diferentes profissionais neles existentes ou o ofício que exista. Então, o sindicato vertical, um agrupamento, tá? E atende o ramo do setor de produção. Agora, ele não discrimina, ele não separa quanto aos diferentes profissionais. Ele é bem parecido com o sindicato de empresa, tá? Ele é parecido, podemos jogar aqui o sindicato por empresa, porque ele não separa, ele não tem profissionais diferentes, todos eles irão pertencer ao mesmo sindicato. Coexistem às vezes formas verticais como os horizontais, especialmente onde há liberdade de organização. Esse sistema permite uma organização sindical
tomando-se por base direta a empresa, tutelando-se todos os trabalhadores que nela exerçam as suas atividades, independente da qualificação profissional. Veja, diferente do sindicato por profissional, porque lá cada profissional, cada atividade que é exercida nesse sindicato por profissão, cada um vai ter o seu sindicato. Mas o sindicato por empresa aqui não, ele é vertical, porque independe a qualificação do empregador, do empregado. Independente da sua qualificação, ele vai pertencer a este sindicato vertical, ok? Horizontais são os sindicatos organizados com base numa profissão ou ofício sem discriminação quanto aos ramos de atividade a que pertencem. Assim, numa empresa, os trabalhadores pertenciam a vários sindicatos, tantos quantos fossem os tipos de profissões neles encontrados. Exemplo, sindicato dos desenhistas, dos ferramenteiros, dos motoristas, dos telefonistas. Então, tomando como base, ele não vai ter discriminação, mas vocês vão perceber que existem diversos sindicatos. Não é só um sindicato único. Aqui são diversos sindicatos e para categorias diferenciadas. Se você exerce uma função de desenhista, você vai pertencer a um sindicato. Se você for de ferramenteiros, sindicato dos ferramenteiros. Se for do motorista, sindicato dos motoristas. Dos telefonistas, sindicato dos telefonistas. Então, são sindicatos organizados com base numa profissão ou ofício, sem discriminação quanto aos ramos de atividade a que pertencem. Não discriminam, mas numa empresa os trabalhadores pertenceriam a vários sindicatos. Dentro da mesma empresa, nós teremos diversos sindicatos, diferentes de que na vertical, dentro da empresa, os mesmos funcionários, os mesmos colaboradores irão pertencer a um mesmo sindicato. Há também sindicatos abertos e sindicatos fechados. Abertos são sindicatos nos quais nenhum obstáculo é oposto para a admissão dos trabalhadores. Seus antecedentes estão nas corporações abertas propostas por La Salle e nas Trade Unions da Inglaterra. Então, nenhum obstáculo é oposto para a admissão. Qualquer trabalhador nos abertos, eles podem ir lá e se sindicalizar, tá? Porque isso é o que está nos antecedentes, isso aqui pertence à corporação. Isso também existe esse sindicato aberto nos Estados Unidos, como nós estamos vendo, porque aqui no Brasil e na França, aqui no Brasil não, tá? Agora, os sindicatos fechados são aqueles que restringem e limitam o ingresso dos trabalhadores, impondo barreiras aos trabalhadores não especializados e pressupondo a constituição de um grupo privilegiado. Sindicato aberto, ele abrange a todos, ele aceita a todos sem discriminação. Enquanto que os sindicatos fechados, eles vão restringir, eles vão limitar o ingresso dos trabalhadores, não é todo trabalhador que vai poder ser sindicalizado, tá? Agora, esse sindicato fechado, como o nome já diz, ele pertence a um grupo privilegiado, alguns trabalhadores. Se preencherem os requisitos que estão presentes no estatuto do sindicato, eles poderão, tá? Eles poderão se sindicalizar. Enquanto que no aberto não existe obstáculo para a admissão dos trabalhadores. A corporação ela é aberta para todos, independente da profissão. Vamos andar. Existem sindicatos puros e sindicatos mistos. Sindicato misto é aquele constituído de trabalhadores e empregadores. Sindicato misto, nós vamos ver que tem trabalhador e tem também empregadores. Foi proposto pelo catolicismo social e encontrado
no direito francês à época da legislação de 1884. O sindicato é puro quando integram apenas trabalhadores ou empregadores. Então, se dentro de um sindicato existir sindicatos tidos como sindicatos puro, só vai existir ou trabalhador nesse sindicato ou empregador. E se for misto, nós vamos ter, a base dele vai ser constituído de trabalhadores, ou seja, de empregados e de empregadores. Tranquilo? Sindicato de direitos ou sindicatos de fato. O que é sindicato de direito? Existe em consonância com a legislação. Existe uma lei, né, que determina o respectivo estado. E são preenchidas essas condições de funcionamento. E se for o caso, a inscrição precisa da inscrição ou reconhecimento pela própria lei. Isso aqui é um sindicato regularizado, tá? O que difere dos sindicatos de fato. Se é de direito, ele é regulamentado. Ele tem que estar em consonância com a legislação. Agora, os sindicatos de fato, os que não passam de mero grupamento de trabalhadores sem forma ou figura legal. Então, junta-se um grupo de trabalhadores e vão criar um sindicato, mas eles não vão obedecer nenhuma legislação. Então, eles vão criar esse sindicato com o propósito de que ele seja conhecido por alguns como um sindicato de fato, mas que perante a legislação ele não vai ter força. Porque ele não tem, tá, esse embasamento legal. Por isso que ele é dito de fato. O que é de direito? Regulamentado. O que é de fato? É aquele que aqui não possui nenhuma regulamentação. Ele não preenche os requisitos, tá, necessários. Há também os sindicatos amarelos. A expressão utilizada na França e nos Estados Unidos são sindicatos espúrios, criados ou financiados pelos empresários para fazer frente aos verdadeiros sindicatos e rivalizarem-se com eles em ação sindical. Então, veja que os sindicatos amarelos, eles têm um propósito de quê? De fazer frente aos verdadeiros sindicatos, confrontar o verdadeiro sindicato. Os sindicatos, eles são tidos como uma organização de trabalhadores com o propósito de defender o interesse de uma coletividade. E aí esses sindicatos, ele tem a sua própria forma de custeio, diferente desse sindicato aqui, que ele é custeado, ele é financiado pelos empresários, mas simplesmente para confrontar as ideias dos sindicatos. Por quê? Veja que o interesse maior aqui, ele não é do trabalhador. O interesse maior desse sindicato aqui é dos empresários, é da classe econômica, tá? É do empregador. Por quê? Os sindicatos do trabalhador vai pleitear, vai fazer valer o direito do trabalhador, e esse sindicato que é custeado, o que ele vai fazer? Ele vai confrontar com as ideias do sindicato do trabalhador para melhor beneficiar os empresários. Por isso que os empresários aqui, eles vão financiar, eles vão custear esses sindicatos para dificultar a vida do trabalhador e causar assim uma rivalidade, né, entre eles, nenhuma ação sindical. Nos Estados Unidos também é usado a expressão sindicatos brancos, ok?
A Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT. Veja, organização. Nós vimos que a Organização Internacional do Trabalho, ela vai defender o interesse de toda uma coletividade, mas existe a organização, ela existe as suas convenções, e essas convenções, elas foram beneficiando ao trabalhador. Diante de tantas convenções, uma lei passa aqui, uma lei ali, outra aqui, esses tratados internacionais, deu origem também, se for voltando um pouquinho, deu origem à CLT, a nossa, Consolidação das Leis do Trabalho. Graças à Organização Internacional do Trabalho, vimos que a Constituição mexicana, vimos que a Constituição alemã, que é a de Weimar. Então, aqui é de fundamental importância para nós brasileiros. Mas antes disso, nós vamos ver aqui o seguinte: o principal valor defendido pela OIT nas atividades que desenvolve, tendo em vista o movimento sindical dos países, é a liberdade sindical. Olha de onde surgiu a nossa liberdade sindical. Baseado em quê? Em quais foram as convenções? Condições que considera essenciais para a defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, o sindicato ele foi criado com o propósito de defender os interesses dos trabalhadores, mas que depois surgiu o sindicato patronal, também conhecido como sindicato dos empregadores, para confrontar e daí procurar melhores decisões, tanto para o empregado quanto para o empregador. E a OIT ela foi dar uma ideia de uma liberdade sindical. Olha lá o princípio da liberdade sindical. Que você tem a liberdade de filiar-se ou se desfiliar-se sem pedir consentimento a ninguém e quando desfiliar-se de não sofrer nenhuma sanção, ok? E inclusive contra o próprio empregador, porque nós vamos ver daí a pouco que essa Organização Internacional do Trabalho ela defende também, tá, os direitos do empregado. Nós vamos ver que ela melhora a condição de trabalho do empregador, melhora e garante uma melhor qualidade, tá, no local de trabalho para favorecer um ambiente agradável e confortável para o trabalhador. Não é o caso aqui, que ela vai defender, tá? Essa organização ela vai defender os direitos dos trabalhadores. O princípio da liberdade sindical foi firmado em 1919 nos textos do Tratado de Versalhes como direito de associação, tendo em vista todos os objetivos não contrários às leis, tanto para os assalariados como para os empresários. Então, o princípio de liberdade sindical, nós já tínhamos visto que foi lá em 1919, que nós já falamos aqui, tá? Esse texto que era o Tratado de Versalhes, que ele já tratava, ele defendia alguns interesses do trabalhador, e aí ele deu uma reafirmada através de outras convenções que surgiram, e uma delas foi o direito de associação. Agora, esse direito de associação, ela poderia ser contrariando a lei? Não. Tá? Isso servia não só para o trabalhador, mas assim também como servia para o empregador, tanto para os assalariados como para os empresários. Então, direito de associação em vista, todos os objetivos não contrários à lei. Então, o princípio da liberdade sindical foi firmado em 1919 nos textos, nos tratados, né, de Versalhes, com o direito de associação. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Daqui a pouquinho daremos continuidade à nossa próxima aula. Se tivesse uma